Olá, povo de Deus, 30º domingo do tempo comum, 25 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje, Êxodo 22, de 20 a 26, 1 Tessalonicenses 1, 5c a 10 e Mateus 22, 34 a 40. O livro do Êxodo é de suma importância para quem quer entender as raízes do povo de Israel. O evento que dá nome ao livro, Êxodo, ocorreu em 1250 a.C., mas não significa que o livro tenha sido escrito neste tempo. Temos nele, inclusive, acréscimos até pós-exílio da Babilônia do século VI a.C. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Parafraseando, podemos dizer, ignorar o livro do Êxodo é ignorar o sentido da Bíblia, pois nele há temas que perpassam toda a Sagrada Escritura, tais como a aliança, com o grande código da aliança, e a libertação do Egito, tão bem narrada no Êxodo. Essas duas chaves de leitura para a Bíblia toda. Podemos assim dizer, pois, ser fiel à aliança com Deus é um convite e um mandato que está por detrás de quase todos os livros. E também a libertação pessoal e coletiva de todas as formas de escravidão. O povo precisou aprender que a defesa do fraco é condição sem a qual não há civilização humana e crente. Nosso texto de hoje é extremamente claro neste sentido. Se o povo quer ser povo de Deus, deve amparar aqueles que são considerados por todos os sistemas como descartáveis e inúteis, inclusive os estrangeiros que se tornavam escravos a cada luta de conquista entre os povos. Somente o amor, começando pelos pobres, poderá salvar a humanidade. Ouçamos o que diz o texto. Eis o que diz o Senhor: não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egito. Não maltratarás a viúva nem o órfão. Se lhes fizerem algum mal e eles clamarem por mim, escutarei seu clamor. Inflamar-se-á a minha indignação e matar-vos-ei ao fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive junto de ti, não procederás com ele como usurário, sobrecarregando-o com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, terás de devolvê-la até o pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para se cobrir. É o vestuário com que cobre o seu corpo. Com que dormiria ele? Se ele me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5c a 10. Estamos nos anos 50, 51 e lendo o primeiro texto do Segundo Testamento, escrito pelo apóstolo dos gentios, Paulo. Ele escreve uma cartinha manifestando sua alegria pelas notícias recebidas sobre o andamento da comunidade de Tessalônica, que se tornou exemplo para todos os crentes da Macedônia e de Acaia. Paulo tem consciência de que tudo o que ali aconteceu é obra do Espírito Santo, do qual ele foi somente um instrumento, e que a comunidade de Tessalônica se tornou missionária, pois com seu exemplo toda a região aceitou o evangelho por ele pregado. Mateus 22 e 34 a 40. Uma vez mais temos Jesus frente aos seus opositores, que sempre lhe faziam perguntas, não porque de fato se interessassem pelo parecer de Jesus, mas somente para provocá-lo, para testá-lo, para pô-lo à prova. Desta vez é um doutor da lei cercado por fariseus
que souberam que Jesus tinha se saído muito bem no embate com os saduceus. E o doutor da lei se aproxima e lhe pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eles viviam pregando que era necessário observar mais de 600 mandamentos. Pode até ser verdade que um doutor da lei vivesse ele mesmo perdido no meio de sua missão confusa de ensinar tantas leis aos outros. Como bem sintetiza uma das primeiras edições da Bíblia Pastoral, Jesus resume a essência e o espírito da vida humana num ato único, com duas faces inseparáveis: amar a Deus com entrega total de si mesmo, porque o Deus verdadeiro e absoluto é um só, e entregando-se a Deus, o homem desabsolutiza a si mesmo, o próximo e as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo, isto é, a relação num espírito de fraternidade, nunca de opressão ou de submissão. O dinamismo da vida é o amor que tece as relações entre as pessoas, levando todos aos encontros, confrontos e conflitos que geram uma sociedade cada vez mais justa e mais próxima do reino de Deus. Na sua mais recente encíclica, Fratelli Tutti, o Papa Francisco diz: a estatura espiritual de uma vida humana é medida pelo amor, que constitui o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Todavia, há crentes que pensam que sua grandeza está na imposição das suas ideologias aos outros, ou na defesa violenta da verdade, ou em grandes demonstrações de força. Todos nós, crentes, devemos reconhecer isto. Em primeiro lugar está o amor. O amor nunca deve ser colocado em risco. O maior perigo é não amar. É exatamente esse perigo que os fariseus e os doutores da lei tinham caído. Iludidos com o código de leis, achando que era a única receita de salvação, se esqueceram do essencial: o amor absoluto a Deus e o amor ao próximo, que deve ser o cimento de toda a relação humana. Papa Francisco também nos ajuda a entender que a atitude do doutor da lei que perguntou a Jesus sobre o maior mandamento continua a se repetir hoje em nossa vida. Ficamos discutindo por onde começar, enquanto a vivência do amor gratuito aos outros ganha contornos de urgência trágica, diante da fome e de outras necessidades que não percebemos. A globalização da indiferença é uma chaga que atinge a humanidade toda. Se não é comigo a desgraça, o outro que se vire. Assim se expressa o Papa Francisco. Assaltam uma pessoa na rua e muitos fogem como se não tivessem visto nada. Sucede muitas vezes que pessoas atropelam alguém com seu carro e fogem. Pensam só em evitar problemas. Não importa se um ser humano morre por sua culpa. Mas estes são sinais de um estilo de vida generalizado que se manifesta de várias maneiras, porventura mais sutis. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. Estamos enfermos, não só por causa da pandemia, pois, muito antes dela, já vínhamos sendo empurrados para um CTI. O sistema neoliberal é a praga do mundo, que faz com que nossa agenda esteja cheia de tudo que nos impede viver a centralidade do amor a Deus e aos irmãos. Acumulação, consumismo, concentração de bens em mãos de poucos. Enquanto nos considerarmos o centro do mundo e o nosso umbigo for o nosso Deus, não dá para viver
os dois mandamentos que são faces de uma única moeda. Como nos disse Jesus, o amor ao próximo é semelhante ao maior de todos os mandamentos, o amor a Deus. Só o amor salvará a humanidade. Um beijo no seu coração.